Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 24 ao dia 30, última semana de junho. Gente, o que essa semana nos reserva? Bom, nós estamos em uma semana em que até sexta-feira a gente vai ter a fase cheia da alunação geminiana. Eu fiz o vídeo para vocês, eu vou deixar aí no card de informações para quem não viu, vale a pena assistir, porque através dessa informação a gente vai entender o que a gente precisa trabalhar nessa semana. Mas a partir de sexta-feira a gente vai começar a lua minguante da alunação de Gêmeos, que vai ocorrer aqui no signo de Áries. E como vocês sabem, a lua minguante ela é aquele momento que a gente se internaliza, se torna mais introspectivo, é aquele momento de análise, de baixar a bola, de diminuir o ritmo e fechar tudo para balanço. Só que quando a gente fala da energia ariana, é difícil, né? A gente entender como assim, o que eu vou fazer com essa energia de fogo, como é que eu internalizo, como é que eu me acalmo. Na verdade, gente, a fase minguante em Áries é muito poderosa para ajudar a gente a agir naquilo que precisamos limpar, naquilo que a gente precisa eliminar, soltar ou até mesmo desapegar. Lembrando que a lua aqui no signo de Áries, ela vai fazer o quê? Ela vai acionar Marte, que está no signo de Touro, e Marte está conversando ali com a Vênus no signo de Câncer. Em um aspecto exato, vocês veem aqui, Marte a 14 graus e Vênus a 14 graus. Lembrando que a Vênus é o dispositor de Marte. Então, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a gente está em um momento muito propício de fazer limpezas emocionais, mas também de olhar para as coisas ao nosso redor. Aquilo que a gente tem de mais, aquilo que a gente tem apego em excesso, aquilo que a gente percebe que está ali, mas está ocupando um espaço que pode ser muito valioso para que você coloque coisas novas, porque essa semana a gente vai ter Mercúrio conversando também com Urano, lá no signo de Touro, e Mercúrio em Câncer. Então essa semana ela está muito boa para a gente começar a olhar para os acúmulos, para aquilo que está demais, para aquilo que está em excesso. É uma semana para a gente focar nos desperdícios que a gente está tendo e também nas extravagâncias, naquilo que a gente está deslumbrado e também nas questões relacionadas à mesquinhez. Ou seja, se você está sendo mesquinho com alguma coisa, por quê? A gente está falando de Mercúrio também, então é um processo de refletir sobre, e a fase minguante traz para a gente esse momento de olhar para dentro e refletir sobre o que está acontecendo. Só que agora a gente pode olhar para dentro para entender o que está acontecendo no nosso mundo interno, nos apegos que a gente tem, nos acúmulos que a gente tem. É um foco interessante para a gente observar os nossos apegos materiais, que são totalmente desnecessários. E a gente vai ter a Lua transitando aqui no signo de Peixes, antes de formar essa Lua minguante, e a Lua aqui ela vai conversar lindamente com os planetas que estão no signo de Câncer, em Trígono, e vai conversar em sexto com os planetas que estão em Touro. Além disso, a gente ainda vai ter Mercúrio conversando com Saturno. Então imagina, é um momento para a gente arrumar a casa. Ou seja, vamos tentar ajustar as contas, estruturar as ideias e os valores e tentar mudar esses processos prejudiciais que a gente vem tendo para tentar dar abertura para novidades que ainda estão por vir. Então é abrir espaço, é eliminar mesmo. E além de tudo, a gente ainda vai ter Saturno ficando retrógrado no signo de Peixes, vai ficar retrógrado no dia 29, às 16 horas e 6 minutos. E Saturno retrogradando numa fase minguante também é sinal de que algumas correções nesse sentido de eliminação e de enxugar excessos vai precisar ser feito. Então, a palavra-chave para essa semana é doação, é generosidade, é a gente ser generoso. E olha o arcano que saiu aí pra gente para essa semana. O 6 de ouros. E o 6 de ouros, como vocês podem perceber aqui, é uma mão doando de forma justa, de forma equilibrada. Vocês veem aqui, olha, a lua na face de Touro. Então aquilo que está em excesso, aquilo que a gente não usa, mas que está em boa qualidade, que pode servir para outras pessoas, por que não desapegar dessas coisas? Esse 6 de ouros representa essa generosidade, vamos ser generosos. É o desapego consciente e também representa a humildade em receber. Então, se você precisa receber ajuda, auxílio, é importante estar aberto essa semana para também receber. Perceber aquilo que também está faltando na sua vida. Às vezes está faltando amor próprio,
você se relacionar com você mesmo, que aí é a Vênus aqui conversando com Marte em Touro. São os valores relacionados a si mesmo. É ter autonomia na relação que você tem com você mesmo. Então, se você está precisando receber mais um pouco da sua atenção, um pouco do seu carinho, do seu autocuidado, essa é uma semana para fazer isso. É uma semana para cuidar da sua espiritualidade. É uma semana que é muito válido a gente perceber que a gente pode dar apoio às pessoas, assim como a gente pode receber apoio das pessoas. E esse arcano aqui também fala sobre a gratidão. A gratidão tanto de receber um auxílio e uma ajuda, como também quando a gente faz o bem, quando a gente doa um pouco, quando a gente ajuda, quando a gente auxilia os outros, vem uma sensação muito boa, uma sensação que traz pra gente um bem-estar. Então esse arcano ele pode ser benéfico para ambos os lados, para aquele que dá e para aquele que recebe. É o ciclo da vida, dar e receber e dar. Quando a gente fala do elemento terra, quando a gente fala da lua cheia em Capricórnio, a gente está com Marte aí no signo de Touro, a gente está com a Vênus no signo de Câncer. Quando a gente fala de bens e do mundo manifesto e material, é válido a gente entender que os assuntos materiais, eles são cíclicos, eles precisam ter movimento. No momento que você dá, você recebe. Você dá, você recebe. Você dá, você recebe. Porque quando a gente acumula e só quer ter, chega um momento que tudo estagna, tudo para. Porque não tem para onde crescer, não tem como novas oportunidades entrarem. Por quê? O espaço está cheio e com Urano no signo de Touro, que a gente vai ter Mercúrio conversando com Urano, ele está dizendo, olha, se você quer ter novidades, se você quer ter prosperidade, se você quer que a vida financeira, material, que o seu trabalho, a sua prosperidade, os seus ganhos continuem fluindo, abra espaço, desapegue daquilo que você não está mais dando valor, que não tem mais sentido na sua vida. Então essa semana ela está muito com esse tom, um tom de uma lua cheia, que a gente vai ter até sexta-feira, em Capricórnio, onde Saturno está no signo de Peixes. Então, vamos entender também qual é o nosso papel em colaborar, em auxiliar, em doar, em ser generoso, em ter gratidão, fazer uma caridade. Tem esse ponto, é você olhar também para os seus sentimentos, para esse sentimento de que fazemos parte de um todo e que às vezes a gente quer a cura, às vezes a gente quer a prosperidade, a abundância, mas se a gente só olha para a gente e esquece de desejar isso para o outro, a vida também estagna. Essa semana a mensagem está muito essa. Da mesma forma que você deseja para si abundância, prosperidade, sucesso, ganhos, benefícios, procure desejar isso para o próximo. É uma semana para a gente exercitar o amor incondicional, o entendimento do uno, do todo, que estamos todos conectados de alguma forma, que somos todos um e que aquilo que falta em mim pode faltar no outro e aquilo que falta no outro pode faltar em mim em algum momento. Então, o pensamento é de prosperidade, é a gente pensar em prosperidade, mas de forma equilibrada, de forma harmoniosa, de forma caridosa. Então, essa é a energia que está aí. E olha os aspectos que a gente vai ter para essa semana. Primeiro, a Lua vai caminhar de Aquário, ela vai sair aqui na virada de domingo para segunda e vai entrar aqui no signo de Aquário e vai caminhar até Touro, tá? E aí a gente vai ter, primeiro, Vênus fazendo quadratura aos nodos. Lembrando que a Vênus é o dispositor do Norte Sul. Isso no dia 26, na quarta-feira, simbolizando que, mais uma vez, os nodos vão ser ativados e, mais uma vez, a gente vai ter que olhar para as questões que a gente precisa soltar, avaliar, como estamos também numa fase minguante essa semana, é perceber o que é que está transbordando da lua cheia nas suas relações e, quando chegar a fase minguante, começar a fazer a limpeza, o detox, podendo até mesmo conversar, expressar aquilo que você está sentindo, o que está desarmônico, desequilibrado na relação. Quais são os problemas? O problema é financeiro? O problema está na comunicação, no se expressar? O problema do relacionamento está em atitudes, em autonomia ou dependências afetivas? Esse é o momento de sentar e tentar conversar e explicar as coisas para que as mudanças possam acontecer, E vocês veem que a Vênus vai conversar aqui no dia 26
com os nodos, lembrando que a Vênus conversando com o nó do norte ativa também Marte. E aí a gente tem, logo em seguida, Mercúrio conversando, fazendo essa conversa lindíssima com Saturno. Então, Mercúrio em Câncer, Saturno em Peixes. Então, essa conversa aqui, ela é muito bonita, porque ela fala sobre uma compreensão de amor e de compaixão, só que de uma forma realista, ancorada ainda mais pela lua cheia no signo de Capricórnio. Então a gente está ancorado, a gente está meio que pé no chão. Só que a gente pode falar sobre o amor, a gente pode falar sobre os nossos sentimentos, mas de forma realista. E aqui essa possibilidade de busca consciente para tentar reestruturar também a sua saúde mental, a sua saúde emocional, ou tentar assimilar e compreender o que está acontecendo no seu campo da espiritualidade, como que está o seu poder psíquico, como que está a compreensão que você tem dos símbolos, dos sinais e sonhos, e também um discernimento artístico. Então, é um momento para você refletir tanto nos relacionamentos quanto relacionado à sua relação com você mesmo. É você procurar entender como que essas ideias estão estruturadas dentro de você, em relação à espiritualidade, compreensão de símbolos, discernimento artístico. E o interessante é que Mercúrio no signo de Câncer, a gente pode fazer uma busca no passado e naquelas lembranças de sonhos que a gente foi esquecendo ao longo do tempo, sonhos esquecidos com o tempo. Esse é o momento que você pode resgatar esses sonhos. E aqui a gente está falando de realização de sonhos também, de compreensão desses sonhos. Então, se você quer manifestar, se você quer compreender, se você quer expressar os seus sonhos para você mesmo, ou até mesmo relembrar com Mercúrio em Câncer, busque no seu baú de memórias, no baú da sua própria história, e resgate os seus sonhos antigos, esquecidos pelo tempo. Pode ser que seja um momento muito revelador aí, né? Então tá muito bacana esse aspecto. Aí a partir daqui a lua já entra em Peixes, então a gente já tem aqui, olha, a partir da virada de terça para quarta-feira, a lua em Peixes fazendo aspectos muito poderosos até as 5h51 da sexta-feira. E aí na sexta-feira a lua entra em Áries, aí a gente vai ter Mercúrio fazendo quadratura com Quíron, né? Então, Mercúrio vai fazer quadratura aqui. Feridas antigas podem vir ainda mais com Mercúrio no signo de Câncer. Então, alguém pode falar alguma coisa que pode te dar um gatilho sobre alguma ferida antiga que também pode ser que tenha ficado esquecida com o tempo, mas qual é o objetivo das quadraturas? São desafios, são tensões que vêm para que a gente tome alguma atitude em relação àquilo. Então, se alguma ferida for acionada, se você lembrar de alguma coisa do seu passado, que de repente alguém tocou e retornou para suas memórias, procure entender a origem dessas feridas e transmute, reprograme o seu entendimento e o sentido que você deu àquela ferida. O objetivo é a cura e não ficar remoendo, ressentindo. O ressentimento é terrível, porque quando a gente fica lembrando dos assuntos do passado e a gente fica ressentindo, revivendo, o cérebro ele não consegue discernir se a gente está no presente, no passado ou no futuro. Ele revive aquilo como se fosse o momento presente. Então, se é o momento presente, se a gente tem esse poder de relembrar alguma coisa do passado e a gente tem o poder no presente de ressignificar, porque ele está vívido, ele está real no seu cérebro, para o seu cérebro você está passando por aquilo novamente, basta você dar um novo sentido, e é aí que está o sentido da cura, né? É curar. Sentiu que algo engatilhou, que você teve alguma ferida tocada? Preste atenção para que você não fique remoendo aquilo, revivendo aquilo, mas sim que você tenha o poder de reprogramar, de ressignificar. E isso é muito bacana. E a gente vai ter a Lua conversando com Júpiter no signo de Gêmeos em um aspecto exato, como vocês podem ver aqui, olha, 7 graus e 7 graus. Lembrando que o dispositor de Júpiter é o próprio Mercúrio, porque Júpiter está no signo de Gêmeos. E Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Então, essa quadratura de Quíron está super auxiliando a gente a ressignificar, a reprogramar, porque a gente está falando de Mercúrio e a gente está falando de Júpiter em Gêmeos. É reprogramar todo o sistema mental, neural, todas as suas conexões neurais que você faz, com Mercúrio conversando também com Urano,
pronto. Você pode reprogramar alguns sentidos que você deu às feridas do passado e as questões do passado. E lembre-se que a Vênus está aqui no signo de Câncer, e se a Vênus está no signo de Câncer, nós estamos trabalhando também os nossos valores sentimentais, emocionais, ancestrais, voltando para as nossas origens, para a nossa relação com a nossa mulher, com o nosso feminino, com a nossa mãe, com a nutrição, com a família, com as raízes. Ou seja, aproveitem, né? Porque essa semana ela está lindíssima para a gente trabalhar energias que estão abundantes dentro da gente, que talvez não sejam tão saudáveis, e é uma semana maravilhosa para fazer um detox, para fazer uma limpeza, para colocar tudo nos seus devidos lugares, mas compreendendo que toda a sua história ela é valiosa. Por que ela é valiosa? Porque ela te trouxe para onde você está. Você cresceu, você aprendeu, você evoluiu, você amadureceu. Se não fossem as experiências difíceis, talvez você não estivesse pronto ou pronta para passar por processos de cura e superação, né? Então, aproveitem. Nesse mesmo dia, a gente vai ter a lua minguante acontecendo, que eu, obviamente, vou fazer o vídeo para vocês. E no dia 29, a gente tem finalmente a Vênus e Marte conversando aí em sextil. Uma conversa lindíssima, lembrando que Vênus é o dispositor do nó do sul e Marte é o dispositor do nó do norte, os dois estarão aí conversando, sendo que a lua minguante também tem o dispositor Marte, que está fazendo conjunção com o nó do norte e fazendo oposição ao nó do sul, ou seja, Marte e Vênus estão muito importantes para essa semana. E o interessante dessa conversa de Vênus e Marte em relação aos nodos é que esse momento é um momento muito importante para que a gente ajuste os ponteiros, para que a gente haja na correção e não na lamentação. Não vamos lamentar, vamos corrigir o que precisa ser corrigido. E aí ajuda a gente a ajustar esses ponteiros também e decidir o que é melhor no sentido de estabilidade e confiança para a nossa vida, seja ela na área afetiva ou financeira. Então é ajustar os ponteiros mesmo. Marte aqui é ter autonomia diante daquilo que você quer que traga para você estabilidade e confiança. Como que você vai lutar por isso? Como que você vai conquistar isso? E o que precisa ser eliminado? O que precisa ser feito para que um novo espaço seja aberto, para que essa estabilidade, essa confiança venha? Então a conversa de Marte e Vênus aqui, ela está favorecendo inclusive esse tete-a-tete na relação, para que fique claro para um lado e para o outro, o que um quer e o que o outro não quer. Como ajustar essa balança, como equilibrar, o que eu preciso soltar, ceder nessa relação e o que o outro precisa ceder e soltar também. Mas também o que eu preciso doar, o que eu preciso auxiliar nessa relação. Mas o que o outro também precisa para auxiliar nessa relação, para que ela se torne estável e segura, confiante, novamente. Só que lembrando, eu estou falando isso tanto no sentido afetivo e amoroso, na relação com a família, com as pessoas próximas que a gente confia, mas também estou falando no sentido financeiro, no sentido de valores, no sentido de você saber administrar melhor o seu dinheiro, os seus ganhos, os seus gastos, aonde que estão os desperdícios, aonde que estão os deslumbres. Tudo isso está em jogo essa semana, para que a gente ajuste, para que a gente corrija. É uma semana de correção, ainda mais com Saturno ficando retrógrado, porque aqui no dia 29, logo depois de Vênus e Marte fazer essa conversa lindíssima, a gente vai ter às 16 horas e 6 minutos do dia 29, Saturno ficando retrógrado. Saturno vai ficar retrógrado do dia 29, no grau 19, e só vai voltar ao seu movimento direto no dia 15 de novembro de 2024. Lá no grau 12, ele vai voltar para o grau 12, e Saturno ficando retrógrado é sim uma revisão, é a correção das estruturas dos sonhos, também do entendimento de onde estão as nossas fantasias, os nossos enganos, também uma revisão e correção em relação à nossa espiritualidade, à nossa saúde mental, aonde que estão os nossos limites, se a gente está colocando limite, como que a gente está impondo alguns limites para as pessoas, será que a gente está colocando limite para a gente mesmo também? De repente você está cedendo demais e está se auto prejudicando, aí olha,
é aqui o nó do sul, aonde que está escoando energia, que você não está tendo controle. E aí o nó do norte está lá, aonde que você precisa ter controle, autonomia diante da sua própria vida, diante das suas próprias escolhas. Aonde você precisa delimitar, colocar limites e falar só vai até aqui. Isso tudo vai ser revisado, vai ser corrigido com Saturno retrógrado. Obviamente, Saturno também vai revisar como que a gente está organizando e administrando o nosso tempo. Se a gente está desperdiçando tempo, vagando, sem foco, sem objetividade por aí. Aqui também, Saturno vai revisar os nossos talentos artísticos e como que a gente estrutura os nossos pensamentos abstratos. Mercúrio também, que vai estar lá conversando com Saturno, vai ajudar nesse entendimento. E como Saturno vai começar a retrogradar conversando com Mercúrio, vai reverberar durante a retrogradação de Saturno. Saturno também vai revisar o quanto que a gente está doando. É o 6 de ouros ali. O quanto a gente está sentindo o outro, o quanto que a gente está percebendo que fazemos parte de um todo. Que se falta para o outro, falta para mim. Que se o outro é ferido, eu também sou ferido. Se o outro está em sofrimento, de alguma forma eu também estou em sofrimento. Que somos todos um. O que acontece de um lado reflete do outro, sempre. Saturno vai revisar isso. Então Saturno vai mexer com tudo isso. E não só isso. Saturno também vai revisar questões relacionadas a vícios e dependências químicas, fugas, fobias sociais e medos em geral. Então, se a gente não compreendeu ainda como administrar, como estruturar essas questões dentro da gente, Saturno retrogradando vai pedir correção, vai pedir para que a gente olhe novamente para esses assuntos e corrija aquilo que precisar ser corrigido. E aí a gente termina a semana com essa linda conversa de Mercúrio e Urano, um sexto maravilhoso na virada de sábado para domingo, que traz para a gente muito potencial para algumas mudanças inteligentes e geniais no âmbito financeiro e familiar, porque a gente está falando de touro e a gente está falando de câncer. Então touro tem relação também com o financeiro e também está relacionado as questões familiares. E aqui também fala de uma energia favorável, por exemplo, para compra e venda de antiguidades, relíquias, imóveis, assim como reparos no lar no sentido de reformas e até mesmo mudança de endereço. Aí vocês perguntam, mas com Saturno retrógrado em Peixes? Sim, Saturno é correção. E essa conversa de Mercúrio com Urano e Vênus com Marte está super favorável para alguns ajustes, para algumas reformas e algumas mudanças na nossa casa, para vendas de imóveis. Mercúrio não está retrógrado, gente. É Saturno quem está retrógrado. Então, Mercúrio nessa posição e Marte e Vênus aqui está favorecendo sim o comércio, compra, venda de antiguidades, imóveis e coisas do tipo. Mas essa conversa também de Mercúrio com Urano está favorecendo muito a criatividade artística e poética. Então está muito bom para inovar. Por exemplo, se você quiser escrever um livro, contar suas histórias, contos, causos, escrever poesias, compor músicas e letras e ter, quem sabe, ideias inovadoras para a execução de algum artesanato, para pinturas, para artes em geral. Então, essa conversa aqui ela está muito bonita nesse sentido. Então, esses são os principais aspectos para a semana. Aí a gente vai ter a Lua aqui no signo de Aquário, iniciando a semana aí no dia 24, e a Lua já faz aí conjunção com Plutão. Só que a Lua aqui vai conversar lindamente com Júpiter. Então, grande parte da segunda-feira, a gente vai estar muito motivado a fazer algumas mudanças, a entender alguns processos que não estão legais, que precisam de uma regeneração, de um fim. Então, é como se a gente já estivesse observando com a lua cheia em Capricórnio, tá, o que eu preciso amadurecer no entendimento dessas coisas, que não são legais. Então, talvez a gente já comece essa semana fazendo uma baita de uma limpeza em algumas conexões, em algumas amizades, em alguns contatos, mas também isso aqui pode ser muito favorável para que a gente reinicie. Talvez a gente queira se conectar com novidades, com coisas diferentes. Aproveite. Aí a Lua vai fazer quadratura aqui para Marte, lá no fim do dia, às 19 horas e 58 minutos. Ao mesmo tempo que a Lua vai estar conversando harmonicamente aí com os nodos. A quadratura de Lua
em Aquário e Marte em Touro, é uma quadratura delicada, que pode trazer no fim do dia alguns conflitos, alguns incômodos, talvez alguma resistência, mas a semana ela está facilitando a gente a fluir melhor. Então, talvez essa quadratura não pegue tão pesado aí pra gente. Aí a gente vai para o dia 25, terça-feira, onde a Lua continua aqui no signo de Aquário e ela vai conversar em aspecto harmônico com Quiron, mas vai fazer quadratura a Urano. A terça-feira pode ser que a gente tenha algumas surpresas. Se a gente planejou alguma coisa, talvez as coisas não saiam como a gente gostaria que saíssem, mas pode ser bastante interessante você prestar atenção como que as pessoas ao seu redor estão se comportando em relação a essas mudanças, a essas surpresas. Pode ser que você venha a entender que algo seu próprio talvez não esteja tão infantilizado, que julgamentos que você tem em relação a si mesmo, como, sei lá, de repente você acha que você não sabe lidar com uma situação de tensão, de pressão. E quando você observa uma mudança repentina na rotina das pessoas, de repente ali no trabalho, você pode observar que você está sabendo lidar com a situação muito melhor do que a maioria das pessoas ao seu redor. Talvez você veja as pessoas ao seu redor arrancando os cabelos, tendo atitudes completamente infantilizadas, inadequadas, e você está centrado. E aí vem essa conversa de Quiron, junto com a conversa com Urano. É você perceber características suas que talvez você julgasse que fossem péssimas, ou que você não fosse tão bom ou tão boa naquilo, que você sentisse vergonha de algo, e pode ser que você perceba ao seu redor que existem pessoas que têm muito mais dificuldade do que você em lidar com as diversidades, de lidar com as surpresas, os eventos inesperados. Talvez você consiga ser muito mais resiliente do que os outros. Então observe como que as pessoas se comportam e observe a si mesmo nessa terça-feira, vai ser bacana. Aí no dia 26, na quarta-feira, a Lua finalmente entra aqui no signo de Peixes, e aí ela já faz um trígono lindíssimo para o Sol. A partir de quarta-feira, gente, é muito provável que a gente fique muito sensível, muito sensitivo, muito intuitivo. Talvez a gente comece a perceber as coisas de uma forma mais realista, que aí vem Saturno e Mercúrio conversando logo em seguida. Então, nessa mesma quarta-feira, a gente vai ter Mercúrio conversando com Saturno e Lua conversando com o Sol. Olha que lindo! E os nodos sendo acionados por Vênus. E ao mesmo tempo que a Lua vai conversar com a Vênus também, mas a Lua vai fazer uma quadratura para Júpiter, lá no signo de Peixes. Então, ela está engatilhando um monte de sensações dentro da gente. Que sensações são essas? Primeiro, muitas lembranças do passado podem vir, memórias antigas ressurgindo. Talvez a gente venha encontrar pessoas do passado, pessoas que a gente não via há muito tempo, receber uma mensagem de alguém de muito tempo, que pode trazer boas lembranças ou reacender sentimentos e sensações que você tinha e que você não lembrava. De repente, uma reconexão, um religare com a sua espiritualidade, pessoas que acendem e que animam um lado mais espiritual, mais sensitivo dentro de você. Pode ser que figuras apareçam nesse sentido, que tragam para você essa sensação. Aqui também a gente está falando de uma necessidade de perceber a vida por um outro prisma, entender que as coisas não são só materiais, das conexões e sentimentos que estão para além dos interesses, dos apegos materiais, que vai para muito além. Então aqui pode ser que a gente venha a ter conexões diferentes e que a Lua fazendo quadratura a Júpiter em Gêmeos, que aciona Mercúrio, talvez seja uma visão ampla, que pode incomodar a princípio. Pode ser que venha muita coisa na nossa cabeça, que a gente seja bombardeado com sentimentos e sensações e lembranças. Só que Mercúrio conversando com Saturno vai facilitar a gente a reordenar, a reestruturar esses sentimentos e a fazer uma limpa também, sabe? De pegar algumas coisas, alguns sentimentos e sair descartando. Pode ser um dia que a gente sinta ou perceba o que está demais, ou talvez venham pessoas e lembranças do passado que podem fazer com que você perceba que
o jeito que você está hoje está muito diferente daquilo que você era. Então você talvez tenha uma vontade de voltar ao que você era, se reconectar com situações mais saudáveis, de se reconectar com a sua espiritualidade. E eventos podem vir de fora e mexer com a gente nesse sentido. Tá? Através de um quadro mais amplo, de uma percepção mais abrangente. E vai ser nesse leque enorme que vai se abrir para a gente que talvez a gente perceba, caramba, eu hoje estou completamente desconectada, mas eu lembro que lá há 10 anos eu era muito conectada, de repente com a minha espiritualidade. E essa pessoa me traz essa lembrança. Então, eu quero resgatar isso, eu quero trazer isso de volta para a minha realidade. E aí talvez a gente ajuste algumas coisas. Então tá muito bonito. Essa semana, a partir do dia 26 a gente vai começar a sentir isso. Dia 27 também, quinta-feira, também traz essa sensação pra gente. A Lua vai fazer conjunção com Saturno. Lembrando que Mercúrio vai estar ali conversando com Saturno. E vocês veem que a Lua vai fazer também um trígono lindíssimo para Mercúrio. E também vai fazer um aspecto de sexto lindíssimo para Urano. Dia 27, quinta-feira, tá incrível para que a gente perceba essas mudanças, para que a gente inove, para que a gente mude algumas situações na nossa vida, para que a gente trabalhe o sentido de espiritualidade, de doação, de empatia. Então tá muito bonito. Aí a gente vai para o dia 28, aonde a Lua faz finalmente aí uma conjunção com Netuno, que pega aí, né, vai de quinta para sexta, na virada de quinta para sexta, a gente ainda vai sentir isso. E aí, às 5 horas e 51 minutos, a Lua entra no signo de Áries. Aí a energia muda um pouco, a Lua aqui já começa a fazer um sextil lindíssimo para Plutão. Aqui a gente já inicia a energia da fase minguante no signo de Áries, e aí a gente já tem a quadratura de Mercúrio e Quirón. Então vai vir esse incômodo, sensações e percepções e feridas sendo mexidas, talvez a gente passe por muitas experiências, reviva muitas situações do passado podem retornar e algumas feridas podem ser mexidas. Mas essas feridas estão sendo mexidas, como eu falei no início do vídeo, estão sendo mexidas no sentido de curá-los. E aí, com essa energia, a gente vai ter às 18 horas e 53 minutos, horário de Brasília, a formação da fase minguante. Que, lembrando, eu vou fazer vídeo para vocês e vocês veem que, ao mesmo tempo que a Lua está fazendo quadratura ao Sol, a Lua também vai fazer um sextil lindíssimo para Júpiter. E para quem não lembra, no início do vídeo eu falei sobre a possibilidade de cura desses três conversando. Aí a gente vai para sábado, dia 29, aonde a Lua aqui faz conjunção com o nó do norte e oposição ao nó do sul. Isso vai fazer parte do mapa dessa fase minguante. E aí, a 1 hora e 49 minutos é onde a gente tem Vênus e Marte fazendo esse aspecto lindíssimo. É uma energia de auxílio, de ajuste, de conversa, é uma conversa bacana, é um entendimento também entre o seu masculino e o seu feminino dentro de você e harmonizando também os nodos, lembrando que Vênus é o dispositor do nó do sul e Marte do nó do norte. Então é uma conversa que pode alinhar o que a gente precisa soltar e o que a gente precisa fazer, quais atitudes que a gente precisa fazer, mas lembrando que nós estamos na fase minguante da Lua que aciona Marte, mas a fase minguante também é uma fase de desapego, de soltura. Então a Vênus aqui vai facilitar para Marte essa soltura daquilo que precisa ser trabalhado para soltar, para eliminar na fase minguante. Então tá muito bacana. E aí às 16 horas e 6 minutos é quando a gente tem o início da retrogradação de Saturno. O tanto que no mapa, vocês veem aí, olha, que Saturno ele já está estacionado, ele já está paradinho no céu. Tá? E aí, como eu expliquei no início do vídeo, Saturno retrógrado, a gente vai revisar um monte de questões relacionadas a sonhos, fantasias, espiritualidade, saúde mental, como a gente está administrando o nosso tempo. É um momento de revisão de talentos artísticos, estruturas de pensamento, é um momento bom para corrigir vícios, dependências químicas, medos e fobias e por aí vai, né? Então, maravilhoso, porque Saturno vai começar a retrogradar para corrigir esses assuntos. E aí a gente tem, então, ao mesmo tempo ali, Mercúrio e Urano fazendo esse aspecto lindíssimo,
que eu também falei no início do vídeo, que é super favorável para inovações incríveis. E aí a gente vai para domingo, onde a gente tem a Lua aqui ainda no signo de Áries, fazendo quadratura a Mercúrio e também a Plutão. Aí a gente tem um domingo que traz algumas tensões pra gente, mas é uma tensão principalmente a Lua aqui, porque ela entra no signo de Touro e ela faz quadratura a Plutão. Essa energia, ela tá favorecendo demais o conseguir soltar, o desapegar, o entender se você tá sendo mesquinho em alguma coisa, se você está extrapolando demais na sua doação, porque a doação ela precisa ser equilibrada. Esse arcano aqui, ele fala disso. A gente precisa doar aquilo que a gente tem. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Se a gente der para além daquilo que a gente pode, a gente passa a se prejudicar e, consequentemente, prejudica o outro, mesmo o outro recebendo algo de você, porque se está faltando para você, no momento que você doa, aquilo já vem com um sentimento de falta, porque em algum momento você vai sentir falta, e você vai lembrar, caramba, se eu não tivesse dado, se eu não tivesse doado, se eu não tivesse cedido tanto, talvez eu não estaria nessa escassez, entende? Então o doar, a generosidade precisa ser muito consciente, muito pé no chão. E esse domingo pode mexer um pouco com a gente nesse sentido, tá? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 24 ao dia 30, última semana de junho. Desejo para todos vocês uma linda e maravilhosa semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. No momento que você se inscrever, lembre-se de acionar o sininho, de se tornar membro, e caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? Um beijo grande para todos, lembrando que eu tô deixando aí vídeos de referência para vocês, e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.